Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui começando mais um vídeo do Vlog Meus Diários e esse é o vídeo número 2 da série sobre redação. E hoje eu vou falar para vocês como vocês podem fazer o desenvolvimento da sua redação no estilo dissertativo ou argumentativo. Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, a parte do desenvolvimento do texto, que são os parágrafos entre a introdução e a conclusão, são os mais importantes e são aqueles em que você vai desenvolver a sua tese, que é a sua opinião e o seu posicionamento frente ao tema de redação que foi apresentado para você na proposta. É importante que você tenha em mente que nessa parte da argumentação você tem que lançar mão de muitas estratégias para que o seu texto fique bom. Então você tem que fazer uma apresentação ainda maior do que você fez na introdução. Você tem que refletir sobre aquele tema, quais são as consequências na sociedade, e você tem que já colocar algum posicionamento para te direcionar para a parte da conclusão. E lembrando sempre de não usar a primeira pessoa, então eu acho que sempre vai escrever pensando como nós, então primeira pessoa do plural, né? Assim fica bem melhor e fica bem mais impessoal e dá um sentido de preenchimento, ou seja, todas as pessoas pensam assim, ou grande parte da sociedade pensa assim, e isso é algo que vale para todos nós. Você não fala muito a sua opinião como indivíduo, mas vai estendendo isso para a sociedade. Então agora vamos para as dicas oficiais para vocês escreverem bem nessa parte da argumentação. A gente já fez uma introdução legal, né, no vídeo anterior, então agora vamos trabalhar na nossa argumentação. Como eu já falei no vídeo anterior também, antes de você escrever o texto, é importante que você faça um desbloqueio. Então, lendo a proposta, vendo tudo que tem lá, e daí você faz depois uma série de tópicos com todas as palavras-chave, frases, pensamentos que te vêm quando você lê aquela proposta. Daí com isso você sabe o que você vai querer colocar no texto, porque tudo que vem no desbloqueio é tudo que tá na sua mente, tudo que você pensa, então é o que você vai conseguir colocar no texto mesmo. Na parte da argumentação, você vai pegar um tópico desse e destrinchar, explicar muito bem, deixar bem claro, porque como eu já falei, às vezes tá na sua cabeça que aquilo é óbvio, que por causa disso a consequência é esta. Só que às vezes você, no texto, por mais que seja óbvio para todo mundo, ele tem que estar escrito. Porque quanto mais você desenvolve a ideia, mais os corretores vão ver que você consegue debater sobre um tema e ter um posicionamento. Lembre-se sempre de usar dados confiáveis, exemplos do dia a dia, fugir dos clichês e do senso comum. E sempre que você fizer uma crítica, fizer um apontamento, você tem que dar um motivo, ou seja, explicar bem o porquê dessa crítica. E agora, pensando nisso, existem alguns tipos de argumentação que você pode usar no seu texto. E eu vou falar alguns exemplos, e daí você vai treinar nessa semana, que a gente vai ter até o próximo vídeo, e vai me falar se tá dando certo esse tipo de argumentação, se você tá tendo dúvida, que a gente tenta conversar aqui pelos vídeos também, pra ser uma coisa dinâmica. Um tipo de argumentação que as pessoas adoram e que é super legal quando você consegue fazer realmente é o argumento de autoridade. O que é isso? É quando você tá lendo um texto e vê, puxa, a ideia deste filósofo tem tudo a ver. E daí você fala, vou colocar isso, vou colocar essa ideia logo no meu primeiro parágrafo, porque eu vou desenvolvê-la bastante nos meus próximos. Outro exemplo para vocês pode ser um que eu fiz da minha redação da FUVEST, né? Teve um ano que foi sobre consumismo, então tava bem tranquilo, a gente tinha como usar muitos argumentos legais. E eu aproveitei para falar então sobre o pensamento de um sociólogo da atualidade, que é o Zygmunt Bauman, que eu já sabia que a FUVEST gostava bastante, e ele fala dessa parte do consumismo, da vida atual, enfim. E eu achei legal de colocar no meu texto. Mas tem que ter a ver e você tem que estar dominando bem aquele assunto. Por isso que a gente já falou em alguns vídeos anteriores, então eu reforço aqui, que é importante que você construa essa bagagem cultural e que você treine ao longo do ano, porque caso caia lá no final do ano um texto mais ou menos semelhante com o que você treinou e que você usou esse argumento de autoridade, você pode repetir esse feito. Mas às vezes, quando você, pela primeira vez no vestibular, vai tentar fazer isso, pode ser perigoso. Por isso que eu tô aqui reforçando que vocês têm que treinar esse tipo de argumentação antes de chegar lá na hora das provas, tá bom? Um outro tipo de argumentação é do raciocínio lógico. Eu acho que essa é uma das mais clássicas formas de você fazer um texto dissertativo argumentativo, porque nela você vai realmente pegar um problema e tentar desenvolver por quê, desde o começo daquele problema, o que está fazendo isso acontecer, até chegar na consequência dele. Então, relação causa-consequência desenvolvida aí na sua redação. E com isso você pode usar, por exemplo, um argumento histórico.
Então vamos lá falar sobre a escravidão no nosso país, o histórico de escravidão, com a desigualdade social, racial que nós temos hoje em dia. Com isso você consegue traçar um bom raciocínio lógico e fechar nesse sentido. Por exemplo, também, como a gente falou no outro vídeo, né, violência contra a mulher. Então você vai falar do histórico da nossa sociedade mais patriarcal, com como ela chegou hoje em dia ainda tendo essas disparidades entre os gêneros. Então esses são alguns exemplos de como você pode fazer esse raciocínio lógico baseado então em fatos históricos. Mas você pode usar outros motivadores para fazer esse raciocínio com coisas mais atuais mesmo. Um outro tipo maravilhoso de se fazer argumentação é lançando mão da exemplificação. É aqui que você mostra para o seu examinador que você é uma pessoa ligada no que está acontecendo e que você consegue perceber que uma coisa tem consequência na outra e isso tem uma repercussão real e palpável na sua vida. Isso é muito importante de colocar num texto de redação, porque às vezes as pessoas estão meio alienadas na época de vestibular, ou então não são jovens que se atualizam, pessoas que estão lá lendo e não estão pensando o tempo e a sua sociedade. E é nesse momento que você pode mostrar que você está pensando e refletindo e vendo, identificando os problemas. Você vai dar exemplos do dia a dia, então. Acho que isso é o que falta muitas vezes nos textos. As pessoas acham que isso é bobo e acabam não colocando nos seus textos. E daí quando o examinador vai ler, o corretor tá lendo lá a parte da sua redação, fala, nossa, mas faltou você mostrar isso. Como que isso está acontecendo? Cite um exemplo disso. Isso eu sempre vi nas minhas correções, mas você tem que exemplificar mais. Então, não tem problema se você desenvolver uma ideia super bem e depois colocar alguns exemplos em outro parágrafo, porque isso que vai dar uma maior enriquecida no seu texto também. Não é só uma citação, mas uma exemplificação faz toda a diferença. Então, por exemplo, se você for falar sobre trabalho, um trabalho subhumano, um trabalho escravo no Brasil, isso já foi um tema do Enem, você vai dar exemplos. E você tem muitos exemplos no nosso país de pessoas que têm subtrabalho, subempregos, pessoas que vivem marginalizadas por causa disso. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos lá um bairro, alguns bairros do Brás, aquela região que tem confecções, e lá a gente vê muitos imigrantes que trabalham horas e horas e horas a fio. Eles trabalham sem receber o mínimo justo pelo seu emprego, pelo seu trabalho. Muitas vezes eles moram na confecção, eles não têm muito tempo livre, eles trabalham 12 horas ou mais horas por dia. Isso é um exemplo. E você consegue, se informando num simples jornal, lendo bastante, assistindo TV às vezes, você consegue se informar sobre exemplos do dia a dia. Exemplos de violência não faltam, exemplos de desrespeito não faltam. Exemplos de problemas de má gestão dos recursos públicos não faltam. Então, tudo isso você tem que sempre estar ligado. Se você está agora nessa fase de preparo para o vestibular, é a hora que você vai ter que juntar todo esse conhecimento. Não é na hora da prova que você vai começar a pensar sobre isso. Por isso esse vídeo aqui no meio do ano, para que você tenha ainda esse tempo de ir buscar essas informações, fazendo um caderninho aí de conceitos, um caderno de exemplos, um caderno de anotações atuais, para que você esteja com aquilo sempre na ponta da língua e pronto para argumentar e discutir um tema. Outro tipo de argumentação também que é super legal de se usar no vestibular e que ajuda a dar um quê de veracidade é você usar provas concretas, ou seja, dados confiáveis. Então, por exemplo, segundo o IBGE, tantos por cento da população ganha menos do que o salário mínimo. E daí, com base nisso, você vai desenvolver mais coisas, ou colocar mais dados até você começar a sua argumentação. Isso é legal para o primeiro parágrafo, assim, da sua argumentação, porque você apresenta o tema mais claramente, fala quantos por cento, o quanto aquilo é impactante, e daí você vai desenvolvendo com aqueles outros argumentos que eu já falei aqui pra vocês. Então, para isso, não se preocupe, vai ter que ser alguma coisa da sua coletânea, a menos que você consiga gravar muitos dados, que você seja uma maquininha, um computador. Mas quando você não tem isso gravado, você não sabe qual foi a fonte, você não sabe o número, não dá pra você arriscar escrever isso no seu texto. Então é o momento que você vai aproveitar a sua coletânea. E isso os examinadores gostam, eles gostam de saber que você leu os textos da coletânea, se aproveitou deles para motivar o seu texto, usou dados deles, então não tem problema se você use porcentagens, números e coisas que venham lá na sua coletânea. O que você não pode fazer é uma simples reescrita do que está lá. Você tem que ver, contextualizar e fazer um parágrafo novo e seu. Então não pode simplesmente copiar o parágrafo do jornal que foi apresentado lá nos textos, tá? É mais nesse sentido que você tem que tomar cuidado, e não você não pode usar o texto. Então treinem muito. E uma outra forma de argumentação que eu vou trazer aqui pra vocês, que é legal de vocês treinarem, é a analogia.
A analogia pode ser desde uma coisa muito poética e mais refinada a algo mais simples. Então, por exemplo, você fazer uma analogia entre algo que está acontecendo agora com algo que já aconteceu. Então, por exemplo, uma comparação entre dois momentos pré-guerra, ou então você vê o momento pré-guerra e fala, nossa, agora tá meio parecido. Eu tô vendo correntes de pensamentos semelhantes, eu tô vendo movimentos sociais semelhantes. Será que isso quer dizer que a gente tá perto de um momento assim? Ou então, no conflito da Síria, tem acontecido isso, tantas pessoas morrem. Aqui no Brasil morrem tantas pessoas também por dia por causa de violência. Então, violência nas ruas, violências nas comunidades, nas periferias. Então, será que eu posso comparar isso e falar, nossa, nós estamos diante de duas guerras? São analogias que a gente tem que fazer. Mostra que você pensa criticamente sobre o mundo. Você não acha que só o que está lá fora que é problemático, mas você vê que o que está aqui no Brasil também é. Você consegue pensar na sociedade como um todo, no contexto global, e isso é muito importante de você colocar no seu texto também. E se você for um pouco mais criativo, poético, enfim, você consegue fazer analogias, por exemplo, com poemas, com fenômenos da natureza, com o corpo humano. Você consegue fazer analogias mais abstratas, então, assim como, não sei, o nosso organismo trabalha em conjunto, todos os órgãos, para conseguir ter um bom funcionamento da pessoa em si. É a mesma coisa na nossa sociedade, nós podemos ver que cada instituição, cada atitude, cada ser humano vai trabalhar junto. Então, é um exemplo. Esse exemplo eu roubei do Fábio, gente. Ele sempre adora falar esse exemplo. Então, é isso. Vocês podem criar e o momento é agora. Criem bastante ao longo do ano para que vocês consigam sentir qual que é o jeito de vocês de escrever. E consigam, então, na hora da prova, lá no Enem, ou então na segunda fase dos vestibulares que costumam pedir a redação, vocês consigam ir super bem. Então eu vou chegando ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é uma apresentação de como você pode escrever. Como redação é uma coisa que exige treino, eu não vou dizer que o meu vídeo vai fazer toda a diferença. Mas se na sequência você tentar escrever um texto legal, pensando nos tipos de argumentação que eu falei pra você, vai sim valer muito a pena e você vai conseguir treinar. Aí eu vou ter certeza que eu ajudei vocês. E eu quero que vocês mandem retornos pra mim também de como tá sendo escrever e como tá sendo esse processo de treino que a gente tá combinando hoje de fazer na sequência desses vídeos. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, mandem pra gente aqui nos comentários do nosso YouTube e também nas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela pra vocês. Acompanhem a gente lá, curtam as nossas postagens, compartilhem com colegas. Se inscrevam neste canal para vocês receberem notificações de novos vídeos e novas séries também que a gente vai fazer agora, temáticas pro vestibular e outros. E também tem a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar pra gente cartinhas, presentinhos, tudo que vocês quiserem. Pessoal, até o próximo vídeo.